Olá, me chamo Felipe Carvalho Cruz, matrícula 2420027757, e darei início ao nosso vídeo da disciplina Teoria Geral do Estado, ministrada pelo professor Argemiro Cardoso, com o objetivo de sintetizar o papel do povo na Teoria Geral do Estado, a partir das concepções de Hans Kelsen e George Jelinek. Inicialmente, é importante destacar que, na perspectiva de Hans Kelsen, particularmente no capítulo Direito e Estado da obra Teoria Geral do Direito do Estado, o autor afirma que o Estado é, essencialmente, a própria ordem jurídica. Em outras palavras, trata-se de um sistema de normas que regula a conduta humana. Nas palavras do autor, o Estado é aquela ordem da conduta humana que chamamos de ordem jurídica, a ordem a qual se ajustam as ações humanas, a ideia a qual os indivíduos adaptam sua conduta. Dessa forma, a relação entre Estado e povo não é de natureza sociológica, mas estritamente normativa. De acordo com essa visão, o povo não é um dado natural, nem uma realidade cultural ou histórica. Pelo contrário, é uma construção jurídica. Nesse sentido, o povo é entendido como o conjunto dos indivíduos que são definidos como membros do Estado pela própria ordem normativa. Um exemplo didático mencionado em aula pelo professor Argemiro ilustra isso com clareza. Ser cidadão brasileiro não depende de raça, etnia ou cultura, mas sim daquilo que a Constituição define, como os nascidos no território nacional ou os naturalizados. Esse ponto é reforçado por Kelsen ao afirmar que o povo, do ponto de vista jurídico, não é um sujeito de direito por si só, mas sim uma função da ordem jurídica estatal. Assim, a relevância do povo limita-se ao momento em que um indivíduo realiza uma ação em conformidade com o ordenamento jurídico. Nesse instante, ele passa a ser considerado um órgão do Estado, pois, segundo Kelsen, órgão é quem quer que cumpra uma função determinada pela ordem jurídica. Portanto, o povo não ocupa posição central na teoria de Kelsen, sendo apenas um dos elementos funcionais da estrutura normativa, sem protagonismo político ou autonomia decisória. Por outro lado, a teoria de George Jelinek, especialmente no capítulo Situação Jurídica dos Elementos do Estado, da obra Teoria Geral do Estado, encontramos uma abordagem que, embora também não atribua soberania ao povo, oferece-lhe um papel mais complexo. Jelinek sustenta que o Estado é composto por três elementos fundamentais: o território, a soberania e a população. É relevante observar que o autor utiliza o termo população, e não povo, que evidencia uma distinção conceitual importante. A população tem um caráter demográfico, quantitativo, já o povo, em sentido político, remete à participação ativa na estrutura estatal. Além disso, Jelinek propõe a distinção entre dois sentidos do povo, o objetivo e o subjetivo. No sentido objetivo, o povo é o objeto do poder estatal, sendo submetido ao império, isso é, a autoridade soberana do Estado, sendo assim sujeito de deveres e obrigações. Essa perspectiva lembra o conceito de sujeito, em Rousseau. Já no sentido subjetivo, o povo é visto como membro do Estado, titular de direitos subjetivos públicos, como direitos civis e políticos. Aqui o povo se aproxima da noção de citoyen, também segundo Rousseau, cidadão ativo que participa da formação da vontade geral. Portanto, para Jelinek, embora o povo não detenha soberania, ele participa da constituição do poder estatal, por meio de mecanismos de representação política, típicos da formação moderna do Estado. Vale ressaltar que, ao contrário de Kelsen, Jelinek reconhece um duplo estatuto do povo, por um lado como objeto de poder, por outro como sujeito de direitos. Ainda assim, a soberania permanece concentrada no Estado, que para Jelinek possui caráter político e jurídico ao mesmo tempo. O povo participa, mas não define por si só a ordem jurídica. Em síntese, percebemos que cada autor atribui ao povo um papel distinto e coerente com suas concepções teóricas. Para Kelsen, o povo é uma construção normativa, com relevância apenas funcional dentro do sistema jurídico. Para Jelinek, o povo é elemento constituinte, mas não soberano, com papel duplo, como objeto do poder e sujeito de direitos. Olá, eu me chamo João Victor do Nascimento Souza, detenho a matrícula 24.200.2630 e hoje eu vou basicamente falar sobre os mecanismos democráticos vigentes no Brasil. Quando pensamos no Estado Democrático de Direito, temos que pensar que ele foi instituído pelo seu principal papel, não a promoção, mas garantir que o povo tivesse um papel central, tanto social quanto político, ou seja, que porque o povo pudesse ser representado politicamente seus interesses. O órgão que mais tem essa característica de representação do povo seria a Câmara dos Deputados, no qual são votados parlamentares de 4 em 4 anos, no qual vão representar o povo politicamente no Congresso. É realmente importante salientar sobre essa parte de eleição, porque quando você tem uma eleição que é democrática e direta, você tem basicamente a vigência desse mecanismo democrático por se falar. Porque, por exemplo, em épocas passadas, quando você tinha um voto de cabresto, onde uma parcela pequena da população que poderia votar, mas você não poderia escolher quem você poderia votar,
ou em tempos de ditaduras, ou enfim, você vê a importância desse direito sendo posto em prática. Outro aspecto importante para trazer à discussão seria basicamente o que Tocqueville falava na Democracia nas Américas, onde ele fala que não há mais o risco de uma tirania individual, mas que é o que basicamente acontece nas monarquias absolutistas, onde a gente tem um rei, um indivíduo, um ser individual, que vai basicamente fazer, que é um tirano. Ele fala que aqui a gente pode ter uma tirania da maioria, onde com uma maioria com poder centralizado iria impor suas vontades contra os direitos e as individualidades dos outros. Nesse sentido, para que não haja essa tirania da maioria, é importante salientar sobre o Senado, que seria o bicameralismo, que diferente da Câmara dos Deputados, o número de políticos eleitos por cada Estado-membro não depende do número de habitantes deste Estado. Ou seja, isso é importante para que não haja, para que o interesse da maioria de estados mais populosos se sobressaia sobre o interesse de estados menos populosos. Outro meio para que se opunha essa tirania da maioria seria basicamente o federalismo, onde ele faz essa separação de poder tanto horizontalmente quanto verticalmente, para que não haja basicamente essa centralização de poder, onde uma maioria iria impor a uma minoria. Com isso, finalizo meu vídeo. Oi, gente, meu nome é Isabela Janus Chaves Jesus, minha matrícula é 242002766 e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho trazendo um lado um pouco mais crítico, questionando se de fato, essas teorias que dizem que existem mecanismos democráticos, existem elementos estruturais que compõem a nossa democracia, se eles conseguem garantir a promessa constitucional expressa no artigo 1º da nossa Constituição, que diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então a gente quer descobrir se de fato o povo exerce um papel central na nossa democracia ou se ele é relegado por um papel secundário. Então, o primeiro ponto que eu acho relevante a gente pensar seria quantas vezes os mecanismos de participação democrática direta foram utilizados desde a promulgação da Constituição de 1988. Então, nesse tempo todo, teve somente um plebiscito, que foi em 1993, quanto à forma de governo que seria estabelecida no Brasil, um referendo, que foi em 2005, quanto ao comércio de armas, e sobre as iniciativas populares, leis que tiveram como origem iniciativas populares, foram 6 leis que foram aprovadas, Então a gente percebe uma dissonância entre o número de vezes que esses processos ocorreram e a quantidade de anos que a gente já é uma democracia. Um outro fator também importante para a gente pensar, que faz parte da estrutura da democracia brasileira, seria o bicameralismo. Então, existe o Senado Federal, que representa os interesses dos Estados Federados, e existe a Câmara dos Deputados, que representa os interesses mais propriamente da população. Então, o bicameralismo, ele serve também como um elemento antidemocrático, ele é um freio, é uma contenção da vontade popular. Isso porque a Câmara dos Deputados, que representa propriamente o povo, ela precisa da aprovação do Senado também para que suas leis sejam aprovadas, para que suas proposições de leis sejam aprovadas. E esse sistema todo atrasa a promulgação de leis. O próprio Jeremy Bentham, ele vai criticar o bicameralismo, ele vai falar que ele significa uma duplicação de problemas, de custos, significa o atraso dos processos legislativos e significa também a redução da vontade popular, da soberania da vontade popular. Um outro fator também que seria importante a gente pensar seria o crescente ativismo judicial, ativismo político do judiciário no Brasil. Então, o judiciário ele tem se envolvido em questões políticas. Ele como guardião da Constituição, o STF, por exemplo, como guardião da Constituição, ele deveria sim garantir direitos fundamentais, garantir a dignidade da pessoa humana, mas muitas vezes ele usa esse pressuposto como uma desculpa para se envolver em questões políticas. Ou seja, ele invade a competência do poder legislativo. Porque, o artigo 1º da Constituição diz todo poder emana do povo. A gente já percebe que nem todo poder emana do povo, porque o judiciário, os membros que compõem o judiciário não foram legitimados pelo povo. Então, eles não podem se envolver em questões políticas.
Eles não podem mudar as leis. O objetivo dele é fazer com que se cumpram as leis de modo a respeitar os direitos humanos, a dignidade humana, os direitos fundamentais, mas ele não pode fazer política, não faz parte das competências dele, né? Isso é uma violação à soberania popular que legitimou os membros do Legislativo e não os membros do Judiciário, né? E uma outra questão para que a gente poderia pensar seria que o nosso sistema brasileiro hoje, ele é uma democracia representativa, ou seja, a população elege alguns representantes que deveriam ser expressão da vontade da população, ouvir suas necessidades, né, garantir o seu bem-estar, mas muitas vezes esses representantes eles estão mais preocupados com seus interesses próprios, né, em garantir vantagens políticas para si mesmo, do que em realmente cumprir com o seu papel original, que seria de ser uma expressão da vontade popular e de garantir seu bem-estar, né? Então, o próprio Rousseau ele vai falar nesse sentido disso, ele vai falar que não existe uma democracia, jamais existiria uma democracia representativa, porque a democracia é a expressão da vontade geral das pessoas, dos indivíduos, na condição de citoyen, de participação ativa. Então, nenhuma vontade pode ser representada, ela só pode ser exercida. Então, diante do exposto, né, a gente percebe que existem elementos estruturais que freiam essa vontade popular, que reduzem o protagonismo do povo, e também esses mecanismos de participação direta, como mencionados, eles aconteceram muito poucas vezes, né? Então, a gente não pode falar hoje que a democracia brasileira coloca o povo como central, né? Ele foi relegado a um papel secundário, parece uma democracia mais de contenção, né, devido a falhas nas suas estruturas, nos seus sistemas, e nem todo o poder emana do povo, como já dito aqui, o judiciário é um exemplo que permite com que a gente afirme que nem todo o poder emana do povo. Então, a gente conclui o nosso trabalho com essa perspectiva de que, embora na teoria todo o poder emane do povo, que o povo deveria ser central, deveria ter um papel central na nossa democracia, hoje, na democracia brasileira, o povo não possui um papel central. Então é isso, a gente agradece pela atenção e muito obrigada.